e vamos passar agora para a próxima apresentação, que é do professor Anderson de Oliveira Lobo. E vai nos falar sobre materiais biomiméticos aplicados à engenharia tecidual. O professor Anderson é da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Engenharia de Materiais. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo falar, né, dar essa aula para vocês aqui, relacionando a parte da importância de materiais biomiméticos aplicados à engenharia tecidual. O que eu vou apresentar para vocês aqui, primeiramente, é o estado da arte, o que vem a ser materiais biomiméticos, qual que é a importância, qual que é o cenário de materiais biomiméticos atualmente na literatura, né, científica. Em seguida, serão expostos algumas técnicas de micro e nanofabricação de materiais biomiméticos, né, com o intuito de colocar um pouco mais de estado da arte em termos de como que esses materiais são produzidos e, ao mesmo tempo, serão apresentados resultados do meu grupo de pesquisa na temática. Bom, como é de praxe, né, geralmente a gente começa uma aula ou uma palestra inserindo, né, o assunto a ser falado, a ser explicado aqui na aula, no cenário internacional, né, em termos de publicações. Então, aqui nós temos o estado da arte, uma motivação mostrando que o termo, né, biomateriais e biomimética é um termo principal que todos devemos levar em consideração. Ele é um termo multidisciplinar, né? Então, quando você envolve biomimética e biomateriais, nós envolvemos as grandes áreas de conhecimento. Então, aqui nós temos um total aí de 2.564 publicações com um termo, mostrando que essas publicações são crescentes ao decorrer do ano, né? O mesmo acontece com citações, eu não coloquei aqui, mas é o mesmo perfil. E trata-se de uma ciência multidisciplinar, onde nós temos aí ciência dos materiais, ciência dos polímeros, a parte de física, nanociência, nanotecnologia, engenharia biomédica, química, biofísica, farmácia, enfim, uma ciência multidisciplinar em termos de estudo. Bom, agora vem um pouco do estado da arte, né? Por que estudar materiais biomiméticos, né? Qual a importância de você associar, né, por exemplo, a nanotecnologia para o estudo de materiais biomiméticos? Então, aqui nós temos uma exemplificação, né, para colocar situar aqui no estado da arte. Nós temos uma célula que vai de 20 a 50 microns, né? Nessa célula, nós fazemos um zoom aqui na matriz extracelular. Então, concomitantemente, nós temos as células vermelhas, o vírus da influenza, né, anticorpos, a molécula da glicose, só para situar em termos de dimensão, né? Aí nós temos aqui um zoom dessa matriz extracelular. Nós podemos verificar que na extensão, nas terminações dessa célula, né, nós temos a presença da nanotecnologia. Então, nós temos aqui os filamentos de actina, os complexos de adesão focal, que é um conjunto de proteínas, né, que vai fazer a interação, que são integrinas, que vai fazer a interação dessa célula com as fibras da matriz extracelular. Então, aqui nós conseguimos observar que essa região aqui é onde geralmente a gente consegue mimetizar o micro e nanoambiente do tecido. Então, essa interação da célula com a matriz. Aqui, novamente, só um termo de estrutura para vocês entenderem. Então, toda a parte do processo, né, que foi falado previamente na aula anterior, né, o estudo de mecanotransdução, o estudo de comportamento de adesão da célula, todos eles estão inteiramente ligados a essas proteínas do complexo de adesão focal, né, que são as integrinas, são várias proteínas. Então, essa é a mecanotransdução, é isso que mantém a célula aderida ao tecido. Bom, algumas propriedades de como, né, a nanotecnologia ela consegue interagir diretamente com os materiais biomédicos conseguem interagir diretamente com a matriz extracelular. Então, aqui nós temos novamente a matriz extracelular,
né, que está sendo exemplificado em azul. Ao mesmo tempo, nós temos, em rosa, ao mesmo tempo nós temos uma estrutura biomimética que está na mesma dimensão dessa matriz extracelular, que é um pouco que eu vou falar para vocês depois, que tratam-se de nanofibras, né? Nanofibras geralmente são de polímeros. E aqui como que é a interação, né, dessas nanofibras com as proteínas do complexo de adesão focal. Então aqui nós temos as células, as terminações, né, dessa célula, e como que ocorrem essas interações desses integrinos diretamente com a matriz extracelular. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, né, em termos de uma unidade 3D, então é sempre importante colocar, né, uma associação dessa... Só um minuto. É sempre importante colocarmos uma interação dessa estrutura biomimética com o ambiente 3D, que eu vou comentar depois. Então, aqui nós temos a importância de você desenvolver, por exemplo, um material em 3 dimensões. Então, aqui nós estamos falando de materiais clássicos, substratos em 2 dimensões, onde nós temos a célula aderida aí em 2 dimensões. Aqui nós temos uma exemplificação do material tridimensional, e aqui nós temos uma estrutura, um bulk, né, como se fosse um bulk de um hidrogel, interagindo, essa célula interagindo dentro desse bulk em 3 dimensões. Então, observa-se que a importância de você ter um ambiente tridimensional biomimético, você aumenta a interação dessa célula com a matriz extracelular e, consequentemente, você ativa de forma, digamos assim, a sinalização para que outras células migrem, né, para aquela região, simplesmente pelo fato de você, vamos assim dizer, a célula se considerar mais segura quando ela está aderida numa superfície tridimensional do que numa bidimensional. Por que isso? Porque a área que a célula tem para aderir numa superfície tridimensional, ela é muito superior do que uma área em 2 dimensões. E, consequentemente, essa interação dessas proteínas do complexo de adesão focal, as integrinas, né, elas se tornam bem mais expressivas do que numa superfície 2D. Então, aqui tem uma ideia um pouco mais próxima, né, nessa exemplificação aqui, de como que seria. Então, aqui nós temos o tecido epitelial, a membrana basal, aqui nós temos as células, né, aqui nós temos as fibras da matriz extracelular, e aqui algumas proteínas, né, interagindo, que estão presentes nessas matrizes da fibra celular, interagindo diretamente com a célula, com as proteínas do complexo de adesão focal. Então, aqui nós temos as proteínas-alvo, que é o que nós estamos tentando mimetizar. Ou seja, nós estamos tentando controlar essas proteínas aqui do complexo de adesão focal, em termos de estrutura biomimética, desenvolvendo materiais que apresentam tanto a estrutura química, morfológica e estrutural dessa matriz extracelular. Então, esse é o estado da arte, a gente está mimetizando. A gente fala em materiais biomiméticos, principalmente os fibrosos, que eu vou comentar aqui, algumas nanopartículas, a gente está mimetizando esse ambiente tridimensional que ocorre na formação de todos os tecidos, né, praticamente, do nosso corpo. Ou seja, a gente conseguir controlar essa força de adesão entre a célula e o substrato. Bom, agora nessa próxima imagem, né, nessa próxima montagem aqui, nós temos também uma exemplificação de como que ocorre essa interação em termos de nanoestrutura. Nós temos aqui, novamente, a matriz extracelular, agora uma microscopia óptica, né, mostrando aqui os fibroblastos. Aqui nós temos a coloração tanto do tecido quanto das células, e aqui dá para se ter uma ideia, né, já nesse mesmo momento aqui, indo do macro para o nano, você consegue observar a presença das células nessa matriz. Então, aqui nós temos uma microscopia de transmissão, onde nós mostramos essas fibras colágenas, e aqui os mesmos fibroblastos que estão sendo mostrados, né, foram mostrados na imagem anterior, já numa dimensão um pouco menor, e aqui nós temos a escala nano, né, em torno de 200 nanômetros aí, onde nós temos a presença, né, fizemos um zoom dessa região aqui das fibras colágenas, mostrando a arquitetura e a dimensão
dessas fibrocolágenas e da matriz extracelular. Então, aqui nós vemos que realmente a gente está numa estrutura em termos, uma estrutura nanométrica. Então, aqui é a importância de você utilizar, o porquê utilizar nanomateriais para o desenvolvimento de materiais biomédicos. Bom, alguns biomateriais nanoestruturados que são utilizados, né, salvo algumas exceções que não estão aqui. Então, eu tentei resumir, né, de alguma forma, dentre as nanopartículas, né, e alguns nanomateriais que são utilizados hoje para aplicação biomédica. Então, aqui nós temos aqui a escala até 100 nano, né, um aumento aqui da região. Então, aqui são algumas nanopartículas e alguns materiais nanoestruturados que podem ser utilizados para mimetizar essa utilização como biomateriais. Então, aqui nós temos as micelas, os lipossomos, os dendrímeros, as nanopartículas de ouro, os quantum dots, cada um com as suas dimensões. E aqui nós temos as três principais que eu vou comentar nessa aula, que são algumas nanofibras, né, feitas a partir de polímeros, né, sintéticos ou naturais, algumas nanopartículas como a nanhidroxapatita e também nanotubos de carbono e grafeno, que vem sendo utilizado para algumas aplicações biomédicas, salvo, né, as interações, ou seja, os ensaios de toxicidade que são necessários ainda para validar esses novos materiais para aplicações biomédicas, que é exatamente o que eu vou discutir nesse próximo slide. Então, aqui nós temos, né, um aparato, é um artigo bem interessante, um pouco antigo, mas foi um artigo que eu achei interessante pelo fato de estudar, né, quais seriam as transferências de tecnologia, vamos assim dizer, né, ou seja, desde a criação de nanopartículas até a transferência de tecnologia. Então, aqui nós temos algumas aplicações clínicas de alguns desses nanomateriais biomédicos, né? Então, aqui a gente consegue observar, né, por esse slide, que muitos estudos vêm sendo realizados nos Estados Unidos. Então, aqui são as fases, né, que acontece, só para situar como que é feita a aprovação de um nanomaterial, né, do novo material nos Estados Unidos. Nós temos a fase 1, fase 2, 3 e 4. A fase 1 analisa-se a dosagem, toxicidade, descrição em indivíduos saudáveis. A fase 2 é a segurança, a eficácia de um grupo maior de pacientes com a doença-alvo. Fase 3, ensaios multicêntricos, randomizados, controlado pelo placebo. E a fase 4, marketing, consequentemente, o lançamento do produto. Então, aqui nós temos, né, em termos de nanopartículas, né, aqui nós temos que grande parte das nanopartículas, né, ou dos nanomateriais que são desenvolvidos, são aprovados no FDA, são de origem das micelas, né, seguido dos poliméricos, nanocristais, né, metálicos, uma pequena parcela, e proteínas também. Então, aqui nós temos situando algumas daquelas nanopartículas discutidas anteriormente versus a aprovação no FDA. Então, aqui nós temos que ela se tornou mais crescente entre 2001 e 2005, né? Exatamente pelo surgimento, né, dessas nanopartículas e pela importância, vamos assim dizer, da fase, né, de aplicação delas. É muito próximo do que está acontecendo hoje nesse momento de pandemia. Então, nós temos hoje, né, a rapidez na aprovação tanto de testes como de nanopartículas, ou vamos assim dizer, né, a parte de medicina sintética para desenvolver fármacos e vacinas, né, por exemplo. A Moderna é um exemplo típico que eu estou falando aqui, né, do mRNA, que ela usa um conceito que é aparentemente novo, mas foi aprovado rapidamente para utilização de acordo com a necessidade da população. Então, aqui nós temos o mesmo caso acontece em decorrer dos anos. E ele está decrescente. Por que está decrescente, vamos assim dizer, a aprovação do FDA? Porque está se ficando mais crítico e nós estamos cada vez mais analisando que não é somente avaliar, né, essa nanopartícula de uma forma geral, e sim a importância que se tem de quando você desenvolve nanomateriais, de você analisar também a ciência de superfície deles. Por quê? Porque as nanopartículas têm a tendência de se aglomerar. E essa tendência de se aglomerar pode gerar necrose, pode gerar algumas mutações nas células. Então, isso vem se tornando cada vez mais evidente na hora de se aprovar um novo nanomaterial no FDA. O mesmo acontece com as partes clínicas, né? Então, a gente consegue observar que a fase 1, aqui, ela tem uma pequena parte, né, de desenvolvimento, eu vou falar de acordo com o crescer dos anos, né?
Ou seja, entre 40% entre os anos de 2015 e 2016, ocorreram esses 72 estudos, né? Ou seja, 72 estudos correspondem a 40% entre esses 2 anos. Por que isso é importante? Cai novamente naquele conceito. Então, você diminui o número de nanopartículas e nanomateriais que são desenvolvidos, ou seja, fica mais criterioso, mas, ao mesmo tempo, ocorre uma maior transferência de tecnologia, ou seja, você consegue colocar no mercado mais facilmente e atingir a fase 4 desse estudo. Ao mesmo tempo, a gente observa nessa figura aqui que muitos estudos eles ficam, né, na fase 3. Então, a fase 4 são poucos os trabalhos, na verdade, aqui, né, de acordo com o acompanhamento aqui, né, até o lançamento desses materiais, nenhum deles foi ainda implementado. Então, isso nos mostra, né, que vamos, assim, agora falar um pouco da rapidez de transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia ela é importante, ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui são nanomateriais, né, materiais biomédicos que foram patenteados, né, pelo FDA. Só que quantos desses materiais patenteados realmente foram transformados num produto? Então, o que está acontecendo? Está ficando mais rígido para aprovar no FDA e, ao mesmo tempo, está se buscando uma maior aprovação desse material em fases clínicas. Então, acontece aqui, por exemplo, no Brasil, demora-se muito tempo, né, para que ocorra, por exemplo, a análise de uma patente. Então, vou dar um exemplo típico aqui, só para aproveitar esse slide. Né, nós fizemos o depósito de uma patente, né, eu nem na Universidade Federal do Piauí estava ainda, há 9 anos atrás. Né, fizemos o depósito de uma patente há 9 anos atrás. E nós recebemos o parecer dessa patente, né, agora pelo INPI, há 3 meses atrás. Consequentemente, eu tive uma há 9 anos e outra há 6 anos atrás. Vieram o parecer das duas. Ou seja, 9 anos e 6 anos atrás, esses materiais, né, eles já são obsoletos. Então, a quantidade de coisa que já foi feita adiante, né, se torna inviável a gente patentear uma nanopartícula, um nanomaterial desse. Então, nos Estados Unidos acontece, né, geralmente acontecia o inverso. Então, aprovava rapidamente, mas para transferir essa tecnologia se demorava. Então, a gente fica no meio termo de por que trabalhar com nanomateriais. Né? Então, está cada vez mais criterioso, mas essa foi uma forma de situar. Então, nem sempre demorar para aprovar um material, né, uma patente para você realmente ter um produto, significa que esse produto vai ser lançado rapidamente para o mercado. Então, esse estudo mostra isso daí. Então, aqui nós temos alguns outros nanomateriais, né, que são desenvolvidos também aí, só para colocar, com outras porcentagens. Né, vou colocar só alguns exemplos, vocês podem obter informações desses size screens, 59 estudos que estão atualmente recrutados para serem feitos aí na fase 3. Então, aqui nós temos algumas partículas de hidroxiapatita, né? São 4 tipos de estudo de hidroxiapatita. Eu coloquei sempre focando naqueles 3 nanomateriais que eu comentei para vocês, né? E alguns outros lipossomos também em termos de aplicações. Mas vamos focar aqui nesses materiais. Então, esses estudos atualmente estão sendo revisados e avaliados nos Estados Unidos. Bom, baseando agora nessa importância do estado da arte que foi comentado aqui, né, do porquê trabalhar com nanomateriais, porquê trabalhar com materiais biomédicos, qual o cenário que esses materiais biomédicos se encaixam no nosso tecido, né, em termos de estrutura, o que nós estamos buscando biomimetizar. Agora vou comentar para vocês um pouco sobre técnicas de nano e microfabricação desses materiais biomédicos. Então, primeiro eu vou falar um pouco do estado da arte, né, de cada uma das técnicas, né, brevemente, né, dando um exemplo de como que elas funcionam, e em seguida serão apresentados alguns resultados utilizando esses materiais biomiméticos pelo laboratório. Bom, os materiais biomiméticos, né, em aplicações de engenharia tecidual, então eles envolvem, né, para situar aí no qual dos campos da engenharia tecidual a gente está trabalhando, eu coloquei essa breve explicação. Então, a engenharia tecidual ela envolve basicamente 4 grandes áreas, né? Lembrando que essas áreas, elas não podem, elas são interconectadas entre elas, né? O que significa isso? Nós temos células, os scaffolds, ou arcabouços, que é uma tradução que, agora o scaffold pode ser utilizado, mas é uma tradução que não se usa muito, mas os scaffolds, os bioreatores
e os elementos os sinalizadores, né? Então, lembrando que, geralmente, a engenharia tecidual trabalha com scaffolds e células. E esses scaffolds e células, eles podem ser mantidos em bioreatores. E, ao mesmo tempo, você pode utilizar alguns fatores de sinalização para que esses scaffolds funcionem de uma forma corretamente e estimule o crescimento daquele tecido. Então, essas áreas, elas são correlatas, né? Mas, nesse estado da arte aqui, eu vou falar sobre os scaffolds, né? Quais são as técnicas, né, que são utilizadas, das principais técnicas utilizadas atualmente. Vou focar nos scaffolds nano e microfibrosos, né, só para colocar bem no estado da arte, que existem outras técnicas para fabricação de nanopartículas. Eu vou focar aqui em técnicas de micro e nanofabricação de scaffolds fibrosos, né, hidrogéis, sendo que, na grande maioria, né, que serão exemplificados aqui, eles são bioreabsorvíveis e bioativos. O que significa isso? O próprio organismo, eles são capazes de degradar, né, de biodegradar esse material, e também esse material ele tem propriedades que vai ativar, de alguma forma, o crescimento do tecido no qual ele foi implantado, no qual ele está em estudo. Ou seja, aquela interação fibra, né, ou seja, matriz celular-célula, o que eu estou fazendo do scaffold, que vai ser discutido aqui, aquele scaffold biomimético, ou seja, aquela partícula fibrosa que vai interagir com as integrinas, com as proteínas do complexo de lesão focal, a superfície e também a estrutura daquele material tem, de alguma forma, um elemento bioativo, que vai estimular o crescimento daquele tecido que ele foi aplicado. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Então, aqui nós temos uma rota, né, de utilização desse scaffold, é uma figura até clássica da parte aí de engenharia de tecidos, né, de bioengenharia, onde o scaffold ele está colocado no centro desse slide. Aqui correlacionamos, né, três das 4 grandes áreas discutidas aqui, né, com exceção dos bioreatores. Então, aqui nós temos os fatores de crescimento, que podem ser colocados nesses scaffolds, principalmente nas suas propriedades de superfície, né? As moléculas, que podem ser bioativas, que podem ser colocadas tanto na superfície quanto no interior, em ambas as partes. Algumas nanopartículas, né, ou fármacos, vamos assim dizer, que entram na parte das moléculas, mas nanopartículas, que podem ser das áreas que nós conhecemos aqui, cerâmico, polimérico, não, porque no caso até pode ser, mas geralmente é cerâmico ou metálica, né? E células. Então, a gente desenvolve, por exemplo, você pega esse scaffold, né? E aqui nós temos o paciente. Então, como que a gente pode fazer para cultivar esse scaffold nesse paciente? Então, primeiramente, é uma das rotas, né? Você isola a célula desse paciente, né, geralmente medula ou algum outro tipo celular, mantém essas células em cultura em 2D, e aí depois você cultiva, né, essas células nessa superfície do scaffold em 3D, onde o scaffold, né, ele pode ter esses outros 3 itens aqui associados, né? Automaticamente, quando essas células são colocadas em contato com esse scaffold, né, aí nós temos exatamente 1, 2 ou 3 dessas interações. Essas células, a importância do material 3D novamente aqui. Eu tenho um maior contato célula material, ou seja, aqui nós temos as nanofibras, né? Aqui não tem dimensão, mas depois vocês vão poder ter uma ideia, são um desenho esquemático. Então aqui nós temos materiais nanoestruturados, ele se torna um material macroporoso. O que significa isso? Significa que ele tem nanofibras que podem ou não ser mesoporosas, ou seja, elas podem ou não facilitar a absorção de proteínas. E aqui nós temos os macroporos, que são os espaçamentos entre essas nanofibras, que são extremamente necessários para que ocorra a migração da célula para o interior do scaffold e, consequentemente, o crescimento do tecido. Porque se ele não for macroporoso, como que vai ocorrer, né, a migração dessa célula, o crescimento desse tecido por entre esse scaffold e também a passagem de vasos sanguíneos? Então, todo esse procedimento tem que ser pensado.
Então, nós temos aqui as nanofibras, né, que está mimetizando a matriz, exemplificado em amarelo, né, alguns fatores de crescimento, algumas nanopartículas que podem ser colocadas do lado de fora e de dentro. Aqui a interação superfície do meu scaffold com a célula. Então, essa interação aqui está ocorrendo naquela amplitude, ou seja, naquela dimensão de proteínas do complexo de adesão focal, as integrinas. Então, é aqui que pode atuar essas biomoléculas, né, que podem ser colocadas nessa superfície desse scaffold. E você também tem interação célula-célula, que também é importante para o crescimento do tecido de migração. Então, a gente tem tanto a interação célula-material quanto célula-célula no scaffold 3D biomimético que associa a nanotecnologia. Então, durante o intervalo de tempo que essa célula vai ficar aderida nesse scaffold, que aí sim nós entramos naquela cultura e naquela descrição dos bioreatores, que eles podem ser utilizados exatamente para que você consiga fazer com que essa célula cresça e se diferencie naquele tipo de tecido que você quer no seu material. Como que você faz isso? Pela escolha das moléculas, dos fatores de crescimento, de algumas nanopartículas, ou fatores de ativação externo, que alguns grupos de pesquisa também fazem esse tipo de aplicação. Aí, com esse intervalo de tempo, que pode ser utilizado os bioreatores ou uma estufa de CO2 convencional, bioreatores eu só coloquei aqui para exemplificar da importância de você controlar o ambiente, você tem a organização desse tecido que está nessa fase D, né? Que é aquela fase dos bioreatores, desse CO2, que você está conseguindo manter o crescimento dessa célula, de acordo com o tipo de tecido que você espera-se um tempo, e aí você tem a devolução desse scaffold contendo células para o paciente. Então, aqui você evita uma segunda intervenção cirúrgica, ou seja, você consegue, numa única cirurgia, você consegue desenvolver um material que vai acelerar aquele tecido, salvo algumas exceções, né? Isso não pode ser feito, por exemplo, nas substituições de ossos longos, geralmente são para enxertos ou malformações ósseas, alguns defeitos, alguma coisa pequena. Se for muito extensa, o paciente deve ser imobilizado e esperar um certo tempo para que ele possa ter a locomoção. Então, o material é pensado desde a estrutura até o tempo de degradação deles. Então, aquela parte de biodegradação que eu falei, ela também é pensada nessa fase aqui. Ou seja, o meu material ele tem que ficar um tempo necessário para que a célula se diferencie e cresça em forma de tecido e que ele não se degrade. Então, tudo isso tem que ser pensado na engenharia tecidual. Bom, agora que a gente já colocou um pouco do estado da arte, da importância de trabalhar com nanotecnologia, né, e nanomateriais, e principalmente os scaffolds, agora eu vou comentar com vocês sobre algumas técnicas, né, de fabricação desses materiais biomiméticos. Então, técnicas de fabricação, geralmente, né, existem várias, como eu comentei, né, mas eu vou focar aqui nas técnicas que trabalham com a fiação, né, ou spinning techniques. Então, a gente vai trabalhar aqui com essa parte de fabricação de fibras. Então, aqui nós temos a técnica conhecida como eletrofiação, em português, ou electrospinning, em inglês. Então, basicamente, nessa fabricação de fibras, né, eu utilizo vou mostrar primeiro parte a parte de como que funciona. Eu utilizo uma solução polimérica. Essa solução polimérica ela é colocada numa seringa, né? Ela tem que ser elétricamente, na verdade, ela tem que ter algumas propriedades específicas, né? Quais são? Principalmente, a constante dielétrica tem que ser alta dessa solução. Então, geralmente, essa solução polimérica se utiliza tanto polímeros polares quanto apolares, né? Polímeros sintéticos ou polímeros naturais, mas tem que se pensar no tipo de solvente que você vai dissolver ou solubilizar, né? essa matriz polimérica, ou seja, esses pellets poliméricos. Por quê? Porque a constante dielétrica tem que ser estudada exatamente para que ocorra o processo de eletrofiação, que eu vou explicar adiante quais são os parâmetros. Então, nós temos aqui a seringa, nós temos a solução polimérica, e na ponta dessa seringa nós temos uma agulha. E essa agulha é aplicada uma diferença de potencial que vai geralmente na literatura mostra de 5 a 60 kV,
Então, aplica-se um potencial positivo ou negativo na ponta dessa agulha, né? E se conecta o terra numa superfície metálica, né? Onde essa superfície metálica é o que vai direcionar, né? Aterrada, é sempre bom falar, é que vai direcionar a produção dessas nanofibras. Mas como que ocorre a produção dessas nanofibras? Agora um pouco de interação, né? Interação líquido-ar. Então, quando nós colocamos a solução polimérica nessa seringa, e nós controlamos o fluxo dessa seringa, geralmente com uma bomba de infusão ou por gravidade, de grandes grupos, né, que tem a possibilidade de trabalhar com uma bomba de infusão, é mais fácil para controlar o fluxo. Então, nós inserimos um fluxo positivo aqui, injetamos uma solução, e na ponta dessa agulha, nós vamos ter uma gota, né? E essa gota, ela vai trabalhar exatamente, que está sendo mostrado aqui, né? Ela vai ser carregada positivamente ou negativamente, depende do tipo do potencial que será aplicado, e gerar, você tem o quê? Você tem uma tensão superficial nessa gota, né? Onde tem que evita, né, que o líquido separa o líquido do ar. Então, essa tensão superficial, ela é segurada, ela é carregada positivamente ou negativamente por essa diferença de potencial, e a partir daí ocorre a formação do cone de Taylor, onde vai haver, né, o fluxo, vai haver, digamos assim, um jato, vai se formar um jato dessas nanofibras que serão produzidas. Então, nós temos um intervalo de tempo onde essas fibras serão, digamos assim, elas não terão um livre caminho, elas serão desorganizadas. Existem grupos que tentam, de alguma forma, controlar esse efeito ômico que ocorre entre o distanciamento da formação desse filamento até se produzir fibras, que vem por convenção, o fluxo vem por convenção. Então, a partir desse momento aqui, ocorre a produção de fibras. Então, eu posso coletar fibras alinhadas, estáticas, depende do tipo de coletor que eu for usar. Então, pode-se utilizar diferentes polímeros, diferentes nanopartículas que podem ser incorporadas nesses polímeros, pode ser feito depois tratamentos de superfície nessas fibras, pode-se colocar algumas proteínas na superfície dessas fibras. Então, aqui nós temos as fibras nanométricas, né? E os espaçamentos macrométricos, né? Ou seja, macroporoso, onde vai ocorrer toda aquela migração do tecido. Então, isso pode ser utilizado para várias aplicações na engenharia tecidual. Aqui nós temos uma outra técnica de fabricação de fibras, que é a técnica conhecida como force spinning ou rotofiação, ou, para ficar mais fácil vocês entenderem, uma máquina de algodão doce, vamos assim dizer. É o jeito mais fácil de entender como que funciona. Então, aqui a gente coloca a solução polimérica nesse tambor rotativo, diferentemente da técnica anterior. Aqui eu vou utilizar uma força centrífuga hidrostática, então esse motor, a solução polimérica, ela vai ser inserida, esse motor vai girar e esse coletor vai girar, e na ponta desse coletor, né, aqui embaixo nós temos um motor de alta rotação, que ele pode trabalhar de 6.000 até 32.000 rotações por minuto. Então, a gente vai girar esse motor e a partir desses orifícios que serão produzidos ou ejetadas as fibras. Então, aqui nós temos qual que é a interação e qual que é a importância desse motor, né? Ou seja, desculpa, desse orifício para a produção de fibras. Então, nós temos uma força capilar que vai em sentido contrário. Então, o que se torna importante nessa técnica, né? Diferentemente da eletrofiação, que você pode trabalhar com os polímeros polares, apolares, pode trabalhar com diversos tipos de solventes, né? Desde que você respeite a constante dielétrica, pode-se inclusive trabalhar com água, desde que se adicione algum sal para ajudar na condutividade da solução. Nessa técnica aqui, alguns grupos de pesquisa, assim, nós também estamos tentando desenvolver materiais que não necessitam de solventes orgânicos, ou solventes com baixo ponto de vapor. Então, aqui nós precisamos que o solvente evapore rapidamente, porque aqui nós trabalhamos com força centrífuga. Então, ao mesmo tempo que você tem uma força capilar, que está relacionado com a viscosidade do polímero, que puxa no sinal contrário, numa direção contrária, você tem uma parede desse motor que está sendo estimulado pela força centrífuga hidrostática, que é controlada exatamente pelo diâmetro desse orifício. Então, nós temos aqui a força centrífuga, esse polímero, esse solvente vai ser evaporado, então essa distância entre
o orifício e o coletor, né? Ela também tem que ser estudada, tem que ser uma distância mínima que você consiga controlar a evaporação desse solvente, e serão produzidas fibras. Qual a grande vantagem dessa técnica, né? Você pode utilizar, produzir grande quantidade de material, né? Então, você pode... A técnica da eletrofiação, ela é muito prática e usual, né? Já tem grupos que estão escalonando, principalmente trabalhando com várias agulhas, né, ao mesmo tempo, aqui, inclusive grupos de Singapura, da China, estão até fazendo máscaras, que eu vou comentar adiante depois. Então, mas essa técnica aqui, você consegue produzir uma grande quantidade de material em minutos, porque ela trabalha simplesmente com a força centrífuga. Então, você não precisa de nenhum efeito indireto, né? Aqui você precisa só da rotação. Então, aqui nós temos a importância dessa técnica que a gente consegue produzir fibras não tão nanômetros, ou seja, dimensões maiores do que por eletrofiação, mas elas são mais porosas. Então, elas possuem mais nanoporos aqui na superfície. É uma vantagem que essa técnica tem. Uma outra técnica também para a fabricação desses materiais biomédicos é a técnica de brush, ou airbrush, ou fiação a sopro, como ela é conhecida aqui no Brasil. Então, existem vários tipos de formas de se trabalhar. Então, basicamente, o que vai controlar a produção dessas fibras aqui é o ar. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma bomba que vai injetar a solução nesse sistema acima, né? Aqui nós temos o exemplo, como que o gás entra, aqui a solução polimérica entra. A partir do momento que a solução polimérica ela sai por esse orifício, o ar se responsabiliza para carregar essa solução polimérica, fazer o estiramento desse polímero até o seu alvo. Então, aqui nós temos esse estiramento dessa matriz polimérica até o seu alvo. Então, aqui nós temos um formato de como que pode ocorrer. Tanto pode ser utilizada com uma bomba de infusão, que tem um ar, bomba de infusão. Esse aparato ele é essa exemplificação aqui. Aí vai ser controlado, né, a pressão, e aí você vai produzir essas fibras. Ou pode ser utilizado esse acessório aqui, que se utiliza em pintura de quadros ou tatuagem, né? Acho que também eu utilizo isso daqui, inclusive eu tenho no laboratório um desse, onde o ar vem por aqui, a solução polimérica você coloca aqui, e também tem alguns dispositivos que você pode colocar a solução aqui embaixo, que fica até mais prático do que colocar aqui em cima. Ela também pode ser utilizada em vários tipos de polímeros, né? Produz também uma alta taxa, e tem a desvantagem, novamente, se você não utilizar uma tecnologia diferente, ou seja, uma alternativa diferente química, ela também tem que ser utilizada com solventes de baixo ponto de vapor, solventes orgânicos, né, basicamente. Temos também a técnica de impressão 3D ou bioimpressão, que são técnicas mais recentes, onde a gente consegue desenvolver esses materiais biomiméticos, fazer aquela rotina da engenharia tecidual. Então, você consegue descelularizar, né, algumas células, né, da cartilagem, que tem algum exemplo da cartilagem, coração, da gordura, né, descelularizar, misturar numa matriz do hidrogel, né, e imprimir utilizando uma impressão 3D. Qual a vantagem dessa técnica? Você tem um maior controle, né? Ou seja, as outras técnicas é difícil você controlar o direcionamento dos scaffolds. Aqui você consegue ter o controle, né, tanto no eixo X, Y quanto no Z, para você conseguir produzir esses scaffolds biomiméticos. Você consegue também controlar muito melhor as proporções de cada um dos elementos. Por exemplo, se você colocar na eletrofiação, que é possível fazer, eletrofiação com células vivas, ou rotofiação, é mais difícil, né, por causa do solvente, mas eletrofiação, como que você vai controlar, por exemplo, a densidade de células por ml? Né? Aqui não, aqui você controla, você coloca uma estrutura conhecida, você imprime uma estrutura conhecida e você controla, porque aqui você coloca aqui nós temos a impressão 3D e a bioimpressão, né? Só para situar. A impressão 3D você geralmente faz com poliéster. Então, aqui está sendo exemplificado a impressão 3D por esse desenho aqui em zigue-zague, que pode ser utilizado, geralmente são poliésteres. A bioimpressão, você geralmente associa células com hidrogel, células vivas. Então, nesses hidrogéis, vou falar adiante o que a gente faz aqui. Você pode colocar algumas proteínas, alguns elementos que controlam o crescimento dessas células no interior do hidrogel, para que seja diferenciado aquele tecido que você quer produzir. Então, aqui imprimiu-se uma estrutura em 3 dimensões, que pode ser um modelo de osso, de cartilagem ou de pele, então pode ser qualquer aplicação, e aqui se injetou nos espaços vazios a
células com alguns hidrogéis. Então, a gente pode fazer aplicações de diversos tecidos. Você pode tanto colocar engenharia tecidual, quanto para estudar modelos in vitro, quanto para analisar alguns fármacos novos, né, utilizando essa estrutura. Então, é uma estrutura que também é bem utilizada para materiais biomiméticos, que vai ser falada um pouco mais mais detalhes na próxima aula, na verdade, que é uma palestra que eu tenho na semana que vem, que é a parte de bioengenharia. Bom, baseado agora na engenharia tecidual, no materiais biomédicos, o que o laboratório, né, o que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Piauí, desenvolve nessa temática. Então, aqui são algumas linhas de pesquisa que a gente faz, são materiais bioinspirados, nanomedicina, biofabricação, biosensores e imunobiosensores. Então, vou falar brevemente, principalmente dos materiais bioinspirados e alguns processos de biofabricação. Então, aqui nós temos a técnica de eletrofiação, que ela é montada homemade, a gente não comprou, a gente comprou uma fonte, uma seringa, né? Ali tem a seringa, a solução, aqui tem a agulha que nós estamos carregando, aqui é produzido. Então, aqui são algumas das possibilidades que nós temos para produzir essas nanofibras. São utilizados poliésteres, gelatina, quitosano, alginato, colágeno, sulfato, condroitina. Então, existe uma gama de possibilidades para ser utilizados. Aqui é tanto a parte estática quanto dinâmica. Nós também temos um sistema de coletor diferente que a gente está desenvolvendo, que a gente coleta fibras tanto em 2 ou 3 direções diferentes para mimetizar principalmente o tecido cartilaginoso. A gente até publicou um artigo recentemente sobre isso, e eu não coloquei aqui porque a gente está em processo de patente desse acessório coletor. Aqui nós temos a possibilidade de produção de fibras em grande quantidade, bem homogênea, aqui alinhada, desalinhada. Então, aqui é um conceito que foi explicado por eletrofiação. Aqui a técnica de rotofiação que nós adaptamos. Então, diferentemente, a gente utilizou um motor rotativo, utilizamos um sistema que produz, né, uma alta taxa de produção de fibras de forma homogênea. Vou voltar aqui só para vocês verem. Então, aqui a gente coloca a solução. Aqui são 2 agulhas que a gente usa para a produção dessas fibras, né? Então, a gente consegue controlar o diâmetro daquela agulha, aquela importância de controlar aquela parede, né? Aquele distanciamento que você tem para controlar a força centrífuga, de alguma forma tentar controlar o diâmetro e porosidade das fibras. A gente consegue fazer substituindo o diâmetro da agulha e também o corte que nós fazemos dessa agulha. Então, a gente consegue estudar exatamente nessa parte, que é algumas fibras porosas que a gente fabrica utilizando essa técnica. Aqui é uma técnica de crush que a gente utiliza, né? Produz essas fibras de forma rápida, são utilizados os mesmos materiais, né? Como eu falei, é difícil você controlar a produção dessas fibras, né? Ou seja, você não consegue controlar por essa técnica tão bem quanto a eletrofiação. É só comparar, né? Por exemplo, a gente tem um trabalho que a gente comparou algumas condições, né, de eletrofiação, rotofiação e brush versus diâmetro médio. Eu acabei não colocando a apresentação aqui, coloquei só alguns, mas a gente já estudou mostrando que a eletrofiação realmente, como a literatura fala, ela é mais confiável para se controlar a homogeneidade da produção das fibras. Aqui alguns trabalhos que a gente desenvolveu na literatura, a gente discute bastante, trabalha bastante tempo com essa parte de scaffolds nanofibrosos, né, principalmente aplicação óssea e osteocondral. Então, a gente discute um trabalho que o grupo foi convidado a fazer uma revisão. Aqui também algumas propriedades, né, que a gente vai discutir aqui, que a gente consegue tanto dar propriedade, gerar a propriedade dessas fibras para crescimento de tecido ósseo, mas também evitar o crescimento bacteriano. Então, um review que a gente discutiu também em termos de trabalhos do grupo. Então, aqui nós temos, né, como eu sempre coloco, a importância quando você desenvolve os scaffolds nanofibrosos, né, biomimética, onde que está, qual está da arte. Então, aqui nós temos o tecido ósseo, a microestrutura do tecido ósseo e a nanoestrutura. Então, aqui nós temos os canais de Haves, a medula óssea, os osteócitos, né, ou seja, como que é produzida, né, como que é a microestrutura do nosso tecido. Aqui é a parte nano, onde estão as fibras colágenas. Geralmente tem um conjunto de fibras colágenas, tem a presença da hidroxapatita também nessas fibras colágenas, onde mostra o estado da arte de desenvolvimento do nosso material fibroso.
Então, aqui a gente discutiu recentemente, a gente publicou um trabalho discutindo nossos trabalhos frente às outras literaturas que utiliza fibras para crescimento de tecido ósseo. Aqui são alguns trabalhos que a gente fez no laboratório em colaboração com outros grupos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que a gente desenvolveu alguns hidrogéis, utilizando polímeros naturais, com nanidroxapatita. Conseguimos controlar a diferenciação de osteoblasto, aumentar a atividade da fosfatase alcalina, né? Ou seja, a importância que se tem de trabalhar com esses elementos biomiméticos é que você consegue proporcionar um maior crescimento de osso in vitro. Então, é assim que a gente analisa tanto com a fosfatase alcalina quanto com a deposição de cálcio. São as duas formas que a gente consegue analisar a formação de osso in vitro. Então, são utilizados osteoblastos humanos para conseguir analisar esse tipo de comportamento. Então, mostra que o nosso material, né, frente ao controle, ele estimulou tanto a produção de fosfatase alcalina quanto a deposição de cálcio em 21 dias. Aqui nós temos um outro trabalho, né, que foi feito também pelo grupo, onde a gente fez o implante desses scaffolds de PBAT, que é um poliéster com hidroxapatita, em tecidos ósseos. Então foi gerado um defeito crítico, se colocou esse scaffold com a nanopartícula e avaliou-se em 21 dias, né? Então a gente conseguiu mostrar o crescimento do tecido, né, que é comparado ao controle, né, verifica-se que tem uma formação óssea. Aqui, quando você tem o PBAT, melhora um pouco mais, você tem uma superfície de contato. Quando você coloca 5% de hidroxapatita somente, né, você tem 5% de hidroxapatita somente, você tem um crescimento ósseo aqui exemplificado nessa região. Quando você mistura com o grafeno, você tem que foi a utilização desse material, a gente consegue um maior crescimento desse tecido ósseo. Então, aqui nós temos a análise do crescimento desse tecido, a perfusão de células, né, ou seja, a vascularização em verde, mostrando que você tem a formação de vasos, né, nesse tecido ósseo, e também tem a formação desse tecido anel formado, e aqui também uma demonstração de como que ocorre esse tipo de crescimento. Aqui é um outro trabalho que a gente fez, que a gente colocou hidroxapatita em policaprolactona, né? Policaprolactona é um polímero aprovado no FDA. A nanidroxapatita e o grafeno, né, ou os nanotubos de carbono esfoliados, né, que a gente pode chamar também, né, e que tem tanto nanotubo quanto o grafeno, uma mistura deles. Esse material aqui é objeto daquela patente que eu comentei com vocês, que veio agora sem considerações. Então, é um material que a gente trabalha há bastante tempo, um nanocompósito, a gente incorporou produzimos ele, aqui tem um pouco da rota de produção. Aí nós produzimos as fibras de poliácido lático e pressionamos, ou seja, fixamos esse nanocerâmico na estrutura de fora das fibras, porque a gente fez vários trabalhos na estrutura interna, só que o polímero demora-se muito tempo para degradar. Então, a gente tentou colocar esse material do lado de fora. Então, a gente tem aqui uma foto desse material, mostrando que a gente tem um material bem rugoso, a presença dessas nanopartículas aumenta a rugosidade, sendo mostrado por microscopia de força atômica aqui, né, em torno de 99 nanômetros, 121 nanômetros de rugosidade média, né, quando a gente coloca o compósito, e isso é importante para a célula, interação célula-material, a rugosidade é extremamente importante. Aqui nós analisamos tanto a formação, né, da parte de histologia, quanto a formação de osso cortical medindo. Então, a gente observou aí que somente a presença do nanotubo por fora, né, só o nanotubo, ela tem a maior formação de osso cortical do que todos os outros materiais. E aí a gente vai discutir um pouco mais adiante isso daí. Mas aqui mostra, nos slides anteriores, sobre a interação desse nanotubo com algumas organelas celulares. Então, aqui a gente mostra que quando a gente consegue colocar nanopartícula do lado de fora, a gente consegue, de alguma forma, controlar o crescimento desse osso cortical, que é extremamente importante, porque o osso ele cresce naturalmente. Só que a importância de se crescer o osso é a qualidade do osso que se cresce. Então, pode se crescer um osso, uma cápsula fibrosa, ou seja, um osso mal formado, ou um osso cortical. Então, a gente quer formar um osso cortical, para ter a propriedade para a sustentação do nosso peso. Então, esse osso cortical é o que a gente mede, que a gente quantifica, principalmente por
que vai ser mostrado adiante, eu acho, não sei se tem aqui, por microtomografia, né? Que a gente consegue ver a formação desse osso cortical. Então, isso que a gente avalia aqui, eu não acabei não colocando aqui para deixar mais claro, mas tem toda a parte de microtomografia também analisando. Então, aqui eu só coloquei realmente a formação e a contagem desse osso cortical. Aqui, como eu falei, da importância de se estudar a interação dessas nanopartículas, né, com alguns elementos, né, de células sanguíneas, então a gente avaliou a presença dessas nanopartículas na célula, né? A parte de formação, aberração cromossômica, a parte de interação com sangue. Acho que aqui nesse slide não tem, está no outro. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso abrir o artigo aqui. Mas a importância que a gente analisou nesse trabalho, além da gente analisar o tecido ósseo formado, a gente analisou o que está acontecendo com os órgãos do animal. Então, a gente tirou o fígado, tirou o pulmão, tirou vários órgãos do animal e fomos analisando se tinha presença de nanotubo e de grafeno, de nanotubo grafeno com hidroxapatita, ou presença de vestígios poliméricos, mostrando se, de alguma forma, alterou a genotoxicidade. Então, ao mesmo tempo que a gente avaliou a parte óssea, a gente avaliou a genotoxicidade, que vai ser mostrado num outro trabalho adiante. Então, poucos trabalhos exploram a relação que se tem de nanopartículas com efeitos genotóxicos, ou seja, pode gerar alterações no material genético e, consequentemente, crescer uma célula tumoral. É isso que inibe, geralmente, a aprovação de nanopartículas pelo FDA e também pela Anvisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o material genético. Então, isso a gente analisou nesse trabalho aqui, mostrando que não teve nenhuma influência em aberrações cromossômicas ou alterações do material genético do animal. Esse outro trabalho, a gente produziu fibras do tipo core shell, então a gente consegue colocar tanto com dois tipos de soluções, 3, 4, né? Tipos de soluções diferentes, produzindo fibra de 2 fases, 3 fases. A gente analisou 2 fases, a gente trabalhou com gelatina, poliácido glicólico e PCL, e um peptídeo que estimula o crescimento do tecido ósseo, né? De atividade ósseo-indutora. Então, nós analisamos a relação desse peptídeo e dessa material para crescer o tecido ósseo e também reduzir o crescimento bacteriano. Porque grande parte, por que isso é importante? Grande parte das cirurgias que são realizadas utilizando a tecnologia de scaffolds, lembrando que você vai colocar um material diferente, esse material vai gerar naturalmente um processo inflamatório, e existem muitas bactérias, né, superbactérias no ambiente hospitalar. Então, se você tem um material que consegue, ao mesmo tempo, estimular o crescimento do tecido e controlar o crescimento bacteriano, é extremamente importante, porque você consegue evitar o processo inflamatório. Então, a gente analisou exatamente esse tipo de comportamento aqui. Então, nós vimos que a presença desse material, né, do nosso material, estimulou, né, que esse PCL PEG gelatina aqui, ele estimulou a formação da fosfatase alcalina, aumentou a deposição de cálcio, né, principalmente com 14 dias, que é o processo de remodelamento ósseo, e reduziu o crescimento bacteriano, que está sendo mostrado aqui nessas 2 barras, frente ao material sem o peptídeo. Então, de alguma forma, esse peptídeo, principalmente com a Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, não com a multiresistente, né, Staphylococcus aureus multiresistente, com exceção dele, todas as outras 2 a gente conseguiu reduzir, né, o crescimento bacteriano, que são uma das principais aí no ambiente clínico. Nesse outro trabalho a gente avaliou também, são fibras de PBAT com hidroxapatita, né? A gente avaliou também efeitos genotóxicos, né? Eu já comentei um pouco anteriormente, mostrando aberrações cromossômicas, né? A gente analisou, fizemos o teste do micronúcleo para avaliar, né, se teve alguma influência. Então, a gente mostrou que o nosso material ele não tem nenhum tipo não gera nenhum tipo de aberração cromossômica e nem informação de micronúcleo e, consequentemente, não altera o material genético dessas células. Ao mesmo tempo, a gente coloca também nanohidroxapatita de outras formas, né? A gente pode colocar tanto no interior das fibras, como é o caso desse trabalho anterior ali que eu falei. Esse aqui está no interior das fibras e por fora. Esse não tem nanopartículas. Aqui as nanopartículas estão por fora. Aqui as nanopartículas estão por fora. Então, a gente consegue controlar tanto internamente quanto externamente. A gente está tentando controlar, gerando uma bioatividade maior para essas nanofibras. Então, a gente consegue mostrar aí que não são tóxicos,
aumenta também o número de proteínas, né, relacionadas à formação óssea, e a fosfatase alcalina. E a viabilidade da célula também é alta. Então, aqui nós temos algum trabalho. Aqui nós temos um trabalho interessante que foi feito, que está em processo de revisão. Esse trabalho foi comparado duas técnicas de eletrofiação e rotofiação de policaprolactona, que é um polímero aprovado no FDA. Nós tiramos células-tronco do animal, né? Cultivamos essas células-tronco nessas fibras, deixamos 21 dias, né? Essas 21 dias, essas células-tronco em contato com esse nosso material, e depois implantamos esse conjunto material com células-tronco diferenciada no modelo de fratura óssea, de osso crítico. Então, a gente mostrou que o material, quando ele está, né, principalmente, tem esse conjunto célula-material, ele produz mais tecido ósseo, que vocês estão vendo aqui na calota craniana, isso com 7 dias, tá? Desculpa, com 14 dias, com 21 dias não está aqui, mas com 14 dias já tem esse crescimento, é mais ilustrativo 14, por isso que eu quis mostrar, ou seja, a importância de você ter esse material. E o mais importante, essa técnica aqui é a produzida por eletrofiação. Então, aqui eu tenho um controle maior da mesoporosidade pela estrutura nanométrica, mesmo essa aqui sendo mais rugosa, a mesoporosidade dessa é maior, ou seja, a área de contato da fibra produzida por eletrofiação é muito maior do que a da roto, mesmo essa daqui tendo efeito nanométrico. Então, a gente conseguiu mostrar que a rugosidade nesse trabalho, consequentemente, sem nenhuma nanopartícula, não foi tão importante quanto a organização e, principalmente, a organização nanométrica das fibras. Então, que a gente associou principalmente pelo efeito tanto do ângulo de contato, que é ligeiramente menor, mas também pelo fato da área superficial para crescimento de células e, consequentemente, crescimento de tecido. Não de tecido, mas de diferenciação dessa célula, ou seja, maior interação célula-célula por eletrofiação do que por rotofiação. Agora, alguns hidrogéis, né, que a gente também trabalha. Então, aqui nós temos a produção de hidrogéis. Hidrogéis é a mesma coisa, você pode tirar células tronco do paciente, né? Manter a célula em cultura, mesma rota, misturar com os hidrogéis e injetar de novo, mesma rota na engenharia tecidual. Aqui a estrutura biométrica que a gente está querendo mimetizar, aqui nós temos a tíbia, o defeito, o menisco, a patela, o fêmur. Aqui nós temos a estrutura que nós tentamos mimetizar, né, que é essa estrutura que tem a presença de colágeno tipo 2, condrócitos que são representados por a possível diferenciação dessas células-tronco, o tecido ósseo subcondral, alguns agregados ósseos e as fases que tem que ter para a produção da cartilagem. Então, a gente tenta mimetizar, tanto com hidrogéis injetáveis, quanto com bioimpressos, essa estrutura aqui. Então, aqui nós temos, novamente, o nano da região do colágeno ali mimetizado. Então, aqui nós temos alguns materiais que nós produzimos. Então, a gente se preocupa também em produzir materiais 4D. Eu não falei lá no começo daquele slide o que é 4D. A gente tem um material que ele interage de alguma forma com o ambiente externo. Nesse caso, nós desenvolvemos nanopartículas, ou na verdade micropartículas, que quando elas são colocadas em solução aquosa, incorporadas em hidrogel, elas liberam oxigênio. Então, aqui tem como que são essas estruturas. Então, aqui nós temos as micropartículas que liberam oxigênio. Aqui tem o ângulo de contato delas, mostrando que a gente controla também a superfície. O oxigênio é liberado, principalmente, ele tem um pico em 3 dias. Então, ele na verdade tem um pico em 1 dia, vai caindo. Então, a gente está desenvolvendo formas de controlar a liberação desse oxigênio, tanto mudando o polímero, como também trabalhando com partículas core shell, produzidas pela técnica de eletrospray, que é a mesma técnica da eletrofiação, só muda a constante, o tipo do polímero, principalmente a massa molar dele. Aí nós discutimos um pouco como que ocorre essa formação de oxigênio através da peróxido de cálcio, né? E aí nós temos que eles são viáveis e não são tóxicos. Nesse outro trabalho, a gente misturou células de condrócitos com essas partículas de oxigênio e hidrogéis de gelatina, que é o GELMA, que a gente sintetiza no laboratório também. Então, a gente mostra, acabei não colocando aqui, mas o perfil de liberação é o mesmo, esqueci, mas é o mesmo de liberação de oxigênio, tanto em solução aquosa quanto no gel.
ele perde a massa, né? Quando você aumenta o teor dessas partículas que liberam oxigênio, você diminui, né, o tempo de degradação, que é esperado, que fica mais poroso. Ele é mais viável também, né? Ou seja, tem uma viabilidade maior. Diferentemente, quando você não coloca a partícula de oxigênio, por que isso é importante? Quando você trabalha com bioimpressão, com a tecnologia de hidrogéis, se você quer misturar células com hidrogéis, poucos grupos discutem a oxigenação necessária para manter essa célula viva. Então, quando você tem uma partícula que libera oxigênio nesse bulk, você, consequentemente, consegue evitar esse ambiente de hipóxia. E, consequentemente, você aumenta a sobrevivência celular. É isso que nós estamos mostrando aqui. Então, a célula, sem o oxigênio, ela cai para 60% em 5 dias. Tá? 90% em um dia, ela cai para 60% em 5 dias. Quando você coloca a micropartícula de oxigênio, isso muda. Ou seja, mesmo ela estando menor nos intervalos iniciais de um dia, que está relacionado principalmente à diferença de interação, né, o aglomerado, sendo partícula ou não, com o tempo você tem mais células viáveis. Ou seja, o oxigênio liberado na estrutura do gel pela partícula é extremamente interessante para manter a viabilidade celular alta. Então é isso que a gente discute nesse trabalho aqui. Esse é um outro trabalho que também a gente está em processo de revisão. Diferentemente daquele trabalho anterior, esse aqui é um hidrogel utilizando a tecnologia de click chemistry. A gente utiliza o hidrogel do sulfato de condroitina, não utiliza fotoiniciador. Aqui nós utilizamos um fotoiniciador ativando no UV a fabricação desse hidrogel. Aqui nós naturalmente misturamos dois elementos, somente a interação entre os dois e as terminações químicas fazem com que esse material vire um hidrogel. Então, nós misturamos também as partículas liberadoras de oxigênio e controlamos, nesse caso, na cartilagem, estudamos algumas proteínas relacionadas, alguns genes relacionados à expressão de cartilagem. Então, aqui nós utilizamos a expressão gênica de colágeno tipo 2, tipo 1, SOX9, BAX e BCL2, que são genes associados diretamente à produção de cartilagem. Então, a gente também mostra aqui a importância, principalmente, da quantidade de oxigênio para controlar alguns genes, principalmente o colágeno tipo 2, o SOX9, né, e o BAX. Né? Na verdade, todos eles são controlados com um maior teor de oxigênio, que corrobora com o trabalho anterior. Diferentemente, aqui é um hidrogel de sulfato e condroitina, que já é um ambiente mais propício para a cartilagem, ele é feito a partir de cartilagem de tubarão, então a gente consegue controlar um pouco mais essa aplicação. Algumas outras aplicações de hidrogéis e scaffolds, está acabando. Aqui nós temos um trabalho recente que foi publicado na Communication Biology, do grupo Nature. É um trabalho que foi desenvolvido parcialmente nos Estados Unidos enquanto eu estava lá, em Harvard. Então, a gente desenvolveu um material transparente, eu não coloquei detalhes desse material aqui, mas transparente, que tem uma propriedade mecânica em torno de 8 vezes maior dos materiais que são utilizados naturalmente para reparo de hernia abdominal, se degrada em 50% do tempo e também ele estimula 90% mais a produção e vascularização, o crescimento e vascularização de tecido. E também evita o crescimento de bactérias. Então, basicamente, é isso que a gente mostra nesse trabalho. Então, a gente produziu por eletrofiação, nós modificamos a superfície dele, deixamos ele transparente, que é importante principalmente para esteticamente falando, né? Utilizamos uma interação de hidrogéis com policaprolactona, que é um polímero clássico modificado. Então, a gente conseguiu desenvolver esse material que está em processo, na verdade, já foi depositada a patente americana desse material há 15 dias atrás. Então, a gente já desenvolveu esse material para cirurgia de reparo de hérnia. Esse é um outro trabalho que eu também faço com o pessoal dos Estados Unidos, de Harvard também. A gente desenvolveu um hidrogel para tratamento, né, de adesão intrapericardial ao coração. A gente desenvolveu um hidrogel utilizando a click chemistry. A gente também utilizou um conceito muito parecido com esse conceito aqui, com essa estratégia. Muda-se exatamente pela terminação,
e pelo tipo do hidrogel. Então, a gente consegue utilizar como selante, né, rapidamente comparado aos outros materiais, podendo ser utilizados para a área de reparo de cirurgia pós-operatória de coração. Então, aqui nós temos algumas propriedades de vascularização, enfim, não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente também desenvolve hidrogéis para essa área. Aqui é um outro trabalho que a gente está avaliando, está em processo de submissão, que a gente está desenvolvendo um hidrogel utilizando a tecnologia da química do clique, exatamente para lesões da pele. Então, a gente mostra que o nosso material, ele consegue, foi gerado algumas feridas, né? Ele consegue, de alguma forma, com a propriedade do hidrogel, ele consegue reparar feridas. Isso é bem interessante, principalmente para feridas de pés diabéticos, que é o nosso objetivo com a inclusão de partículas de oxigênio, para disponibilizar oxigênio para melhorar, acelerar o processo de cicatrização de feridas de pés diabéticos, que é um aluno de doutorado, que foi quem fez esse trabalho inicialmente, que está iniciando o doutorado dele exatamente nesse caminho. Aqui nós temos também tecnologias de impressão 3D, então aqui nós utilizamos uma caneta 3D. O segredo dessa caneta 3D, esse foi o primeiro trabalho na literatura que utilizou uma caneta 3D de brinquedo, vamos assim dizer, para produzir um scaffold. Então, a gente desenvolveu um filamento de policarprovactona, laponita e hidroxapatita, que é um nanosilicato, e através dessa caneta a gente consegue incorporar esse novo material diretamente no defeito ósseo do paciente. Saiu agora, 15 dias atrás, um primeiro trabalho que fez a aplicação em vivo, utilizando um material, essa caneta 3D aqui, do grupo que eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, eles fizeram recentemente, publicaram um trabalho há 15 dias atrás, utilizando também a caneta 3D. Aqui a técnica de impressão 3D que a gente tem essa impressora no laboratório, vou mostrar adiante, está acabando já. A gente tem algumas estratégias de imprimir a policarprovactona com plurônico para gerar poros e, consequentemente, aumentar a absorção de proteínas. A gente faz design 3D, a gente tem aqui alguns scaffolds 3D. Tem uma empresa brasileira de impressão 3D também que está em contato comigo, até já doou uma impressora 3D, uma bioimpressora 3D para a gente fazer um trabalho também. Então, é em processo de envio dessa bioimpressora. Aqui nós temos possibilidade de trabalhar com 2 canhões, um que coloca o poliéster, ou seja, ele aquece até 160 graus, então não precisa usar filamento, é essa a vantagem da bioimpressora. Eu posso utilizar pads, eu posso desenvolver qualquer produto, ele aquece aqui, eu posso tanto imprimir poliésteres, como esse caso, quanto imprimir hidrogéis. Então, eu tenho também a possibilidade de fazer um core shell, imprimir poliéster e hidrogel, ou 2 tipos de hidrogéis. Então, essa é a vantagem de utilizar essa bioimpressora. Esse foi um trabalho que a gente fez, estereolitografia, utilizando também a tecnologia de hidrogéis. A gente construiu uma técnica de impressão 3D, onde trabalha o X e o Y com uma imagem, né? E o Z simplesmente pela movimentação da base. Então, a gente utiliza uma imagem, a gente projeta uma imagem que a gente quer imprimir, coloca o nosso hidrogel, ativa o UV, ou a tecnologia do Click Chemistry faz sistemas miniaturizados em segundos. Então, essa técnica de estereolitografia é bem interessante, que está bem usual hoje em dia, que é a técnica de impressão por estereolitografia, onde você não precisa de uma impressora propriamente dita, você precisa principalmente de um projetor de slides, uma figura, ou seja, um sistema de CAD, onde você coloca o desenho que você quer imprimir e o eixo Z você controla pela altura dessa base. Esse é um trabalho que a gente fez também utilizando. Aqui tem a impressora 3D do laboratório, que são as estruturas biométricas que podem ser impressas, modelo de tecido ósseo, modelo de cartilagem, inúmeras opções que podem ser feitas. O processo na sala de biofabricação. A gente pode tanto fazer a impressão de órgãos, a gente está até fazendo uma orelha, um nariz, aí a laponita, né? Só para mostrar a facilidade que se tem de utilizar essa técnica. Aqui nós temos a biofabricação daqueles bioreatores. Aqui é a bioimpressão 3D de hidrogéis com células tronco, né, que foram impressas utilizando aquele desenho anterior que eu mostrei. Aqui é um trabalho que a gente discute a importância de se utilizar biosilicato
para impressão 3D, que biosilicato basicamente que a gente utiliza para facilitar a impressão, a bioimpressão 3D de hidrogéis, como a viscosidade também é importante, e mistura alguns biosilicatos, principalmente laponita, em estruturas de gelatina, sulfato de condroitina ou quitosana. Então, a gente discute nesse artigo aqui a importância de você desenvolver estratégias para melhorar a viscosidade de materiais para bioimpressão 3D. Alguns projetos que estão em andamento, a gente está fazendo estruturas análogas da cartilagem, como eu falei, a gente tem a possibilidade de fazer trabalhando com regiões que liberam oxigênio ou não, que estão sendo bioimpressas. A ideia nossa é estudar em plataformas do tipo Organ-on-a-Chip ou Cartilage-on-a-Chip, que é exatamente parte das coisas que eu fiz e que eu no pós-doc estou desenvolvendo há 2 anos aqui já. Aqui uma estrutura análoga, a gente está fazendo alguns reatores, algum sistema para tentar controlar a cartilagem, não somente pelo material, mas também pelo impacto. A gente está fazendo um sistema de impacto mecânico para controlar a produção dessa cartilagem in vitro. Aqui alguns trabalhos de eletrodos para scaffolds utilizados como eletrodos de bioestimulação, de eletroestimulação. A vantagem que a gente pode fazer a parte de tecnologia assistiva, né, utilizando esses eletrodos, por ele ter uma alta impedância. Então, a gente tem alguns resultados inovadores aí, feito com o pessoal da UFRJ nesse caminho, utilizando polímeros condutores. Microbioreatores que são produzidos pela técnica de estereolitografia também, que a gente tem a possibilidade, gerando tecido vascularizado, utilizando essa tecnologia de partículas de liberação de oxigênio, principalmente para modelo de fígado. É um trabalho que eu estou fazendo juntamente com o pessoal dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a parte de controle de bioreatores, então a gente pode imprimir estruturas em bioreatores. Isso aqui eu vou falar mais na minha palestra depois, porque estou passando rapidamente aqui. Em bioreatores, o tipo core shell, utilizando ou não células, controlando o fluxo desse meio e crescimento do tecido na estrutura desses bioreatores, que é exatamente o que vem sendo feito em tecnologia de pele artificial ou coração artificial, utilizando bioreatores. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento desses bioreatores aqui também. Aqui algumas informações que podem ser obtidas do laboratório, o site, a gente tem Twitter, tem Instagram, né? Tem a parte de Facebook também. Recentemente, a gente fundou uma empresa aqui na Universidade Federal do Piauí, incubamos uma empresa aqui na Ineagro. Essa empresa ela foi contemplada com a chamada Centelha FINEP, nós ficamos em primeiro lugar, onde está sendo desenvolvido biotintas, né, ou tecnologias para ser utilizados em PETs. Então, a nossa ideia é fazer tanto a produção dessas biotintas, ou seja, hidrogéis com células-tronco customizadas para serem utilizadas em pesquisa, em bioimpressora ou simplesmente em cultura celular, ou utilizado também para fins de regeneração tecidual de PETs. Bom, é isso que eu tinha para falar. Aqui são as referências. Muito obrigado pela paciência. Falei bastante aqui, não sei, acho que talvez tenha extrapolado um pouco o tempo. Estou aberto a questionamentos agora, perguntas e dúvidas que venham a ter. Obrigado. Obrigada, professor Anderson. Excelente apresentação, uma quantidade robusta de resultados, né, com diferentes aplicações. Obrigada mesmo. Pessoal, pelo adiantado da hora, acredito que nós temos aí um tempinho para poucas perguntas, mas pelo jeito já tem uma aqui, que é da Beatriz da Silva Batista. Ela fala, ótima aula, professor. Em um dos artigos que mostrou, o senhor comentou sobre a rugosidade dos scaffolds com a FM. Poderia comentar, por favor, sobre o efeito da rugosidade no crescimento do tecido ósseo? Existe um valor ideal para a fixação do tecido ósseo? Obrigada. Tá. Como eu falei, o efeito da rugosidade é extremamente importante, principalmente para controlar, né, a adesão celular e aquele complexo de adesão focal, a interação célula-tecido. Né? Agora, assim, geralmente, a pergunta dela é bem pontual, né? Se existe um valor de rugosidade média próxima para controlar essa proteína do complexo de adesão focal.
Se você for analisar, por exemplo, o tamanho deixa eu voltar aqui na imagem, que fica mais fácil para explicar para ela. Se você for analisar essa dimensão que nós estamos falando aqui, né? Que essas fibras aqui, elas têm de 10 a 300 nanômetros, né? Então, se nós temos de 10 a 300 nanômetros, essa fibra em diâmetro, geralmente a gente trabalha com 200 nanômetros. E a gente tem uma célula que as proteínas do complexo de adesão focal. Aqui nós estamos falando em microns, né? Na verdade, 0,3 já são microns. Só que essas proteínas, elas são nanométricas. Ela tem em torno aí de 10, 7 o DNA, elas devem ter em torno de 30 a 40 nano. A gente está falando essa dimensão mais ou menos aí das proteínas do complexo de adesão focal, da terminação dessas proteínas. Então, a gente colocando aí como ideal 50, de 40 a 60 nano, a gente consegue um melhor resultado. Eu não coloquei aqui um trabalho que eu fiz, na verdade eu esqueci, um trabalho que a gente fez exatamente isso. A gente controlou a rugosidade de fibras produzidas por rotofiação, obtivemos uma rugosidade de 20 a 30 nano, fizemos o cultivo de células-tronco nela e nós incorporamos isso no tecido cerebral. Isso foi feito juntamente com o pessoal da Unifesp, na época que eu estava em São José dos Campos, São Paulo. Então, eu produzi essas fibras e foi feito exatamente isso, onde a gente discutiu nesse trabalho da Nanomedicine, que é um trabalho para crescimento de tecido agora foi cerebral, a gente estudou de 30 nanômetros, de 30 a 40 nanômetros, que foi o que a gente conseguiu o melhor resultado. Então, está próximo daquilo que a gente considera ideal. Agora, exatamente, eu acho que mais importante que a rugosidade tem a questão da propriedade de superfície. Tá? Que a rugosidade ela é importante, mas se a rugosidade ela não tiver, por exemplo, se a superfície for rugosa e hidrofóbica, ela não vai, de nenhuma forma, ser propícia para o crescimento do tecido ósseo. Agora, se ela for nanorrugosa e superhidrofílica ou hidrofílica, facilita a absorção de proteínas. Então, tem um conjunto de fatores. Certamente, a nanorrugosidade ela vai aumentar a superfície de contato, como eu falei, vai aumentar, vai se tornar nessa célula mais facilmente aderida à superfície. Então, colocando em termos de trabalho que a gente tem entre 20 e 40 nanômetros de rugosidade, principalmente para controlar a adesão de células-tronco, para que depois fossem diferenciadas em células neuronais. Tá? Então, acho que esse que é não sei se eu respondi, né? Mas basicamente de 20 a 50 nano de rugosidade seria ideal. Ok, obrigada, Anderson. A Beatriz falou que respondeu sim, agradeceu também. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? Eu gostaria de fazer só uma, é bem rápida, só para aproveitar um pouco a discussão. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, talvez acredito até que vocês já tenham feito, só que eu queria entender mais ou menos como que foi o resultado, né? Então, para todas essas aplicações, por exemplo, regeneração de cartilagem, regeneração de tecido ósseo e regeneração de cirurgias cardíacas, por exemplo, vocês fizeram algum estudo, professor, em relação à interação com fatores da coagulação e sistema complemento, já que esses materiais eles são utilizados para reparo tecidual e ficam em contato por um longo período de tempo? Não, dessa profundidade não. A gente analisa mais algumas. É interessantíssimo, inclusive. A gente analisa mais o fator de controle genético para diferenciação. A gente avalia, por exemplo, a possibilidade que aquele material tem para diferenciar aquela célula para produzir determinado tecido. O mais próximo disso, de fator de coagulação, a gente não fez nada ainda. Né? A única que a gente fez, a parte sanguínea, a gente vai analisar se teve aquela parte de genotoxicidade. Sim. Agora, isso que você falou é extremamente importante, que está diretamente relacionado ao processo de inflamação. Exato. Né? Processo inflamatório. Então, quando a gente analisa que não tem, por exemplo, se a gente analisar com profundidade um processo inflamatório inicial que tem na interação daquele material com o tecido que ele foi implantado, possivelmente a gente conseguiria, eu consegui responder a sua pergunta, mas não, a gente não faz, não.
A gente faz geralmente, inclusive é muito boa o questionamento que poucos trabalhos que a gente analisa, principalmente na parte de biomateriais, a gente até fala que esses trabalhos são, eles ficam entre a fronteira de conhecimento de materiais e biológico, né? É E essa verdade. parte biológica profunda, geralmente você não encontra nem nos melhores trabalhos. Mas eu acho importante sim, a gente avaliar. É a sua área de pesquisa, é essa? Estamos tentando fazer, né? Que a gente está também trabalhando com Fica aí, se hidrogénio. você quiser analisar e quiser cooperar, Tá estamos à bom. disposição. Principalmente nessa, porque a parte de hemocompatibilidade, ela É, é discutida, ela é mais discutida em relação à interação com o eritrócito, mas como esses materiais eles ficam em contato com a corrente sanguínea por um longo período de tempo, tem os estudos ainda avaliando, por exemplo, interação com fatores da coagulação, até as próprias plaquetas também, e apresentação de antígeno, né? Então, reações do sistema complemento. sim, Então, isso sim. é uma coisa que acho que é A gente importante. analisou, como eu falei para você, parte dos estudos que a gente fez aqui foi a parte de genotoxicidade, de micronúcleo e tal, a gente analisou, Sim, mas especificamente isso não. É interessantíssimo. Acho que poderia sim ser uma boa, uma excelente contribuição aí para a parte que a gente está fazendo. ok. Muito obrigada. Nada. Acho que não temos mais perguntas. Agradeço novamente, excelente apresentação.